isso aí, pessoal. Estamos aqui para o 36º Raising Talks, esse programa onde a gente recebe um monte de gente fera, Ferrari, para compartilhar a experiência deles com a gente. Basicamente, a gente está aprendendo com essa turma, né? A gente está tentando fazer uma aproximação com esse grupo, o pessoal que tem muita experiência na prática de comunicação, de passar ou entretenimento ou informação, e tentar entender como é que a gente pode trazer isso para as experiências que a gente está tentando fabricar nos clientes que trabalham com a gente. Então, a gente quer fazer esse pessoal que é, digamos assim, amador no processo de comunicação, dar o primeiro salto e enfrentar o primeiro desafio de ficar exposto nas redes sociais, na internet. Exatamente. E para isso, nada melhor do que aprender com gente fera. E hoje eu quero sair daqui aprendendo, eu quero aprender a rir de mim mesmo. Porque a gente vai conversar com um dos mais conhecidos e premiados humoristas da sua geração. Ele que é comediante em stand-up, ator e redator de TV. E, se necessário, Ferrari, apresentador e galã de novela. Bruno Mota, seja bem-vindo ao Raising Talks. Muito obrigado, agradeço muito o convite de vocês. E vou dizer uma coisa, hoje em dia é tudo tão novo, tudo muda tanto, que somos todos iniciantes, na verdade. Todo dia a gente que acha que já é veterano, muda alguma coisa, a gente vira tudo iniciante de novo. Imagina, eu acabei de abrir uma conta, acabei já há alguns meses, mas assim, no TikTok. E assim, eu sou um veterano de internet quando nem chamava redes sociais, né? Eu tive tudo, Orkut, já aprendi a trabalhar um pouco no Orkut, como divulgar, dali migrou pro Facebook, não migrou, vai ter outro, aí surge o Twitter, o próprio YouTube, e foi surgindo, e você aprendendo a trabalhar, e de repente você acha que está dominando razoavelmente, tem um TikTok, entende? São outras regras. Isso quando não muda como é produzir dentro de onde você já conhecia como YouTube, né? Mudou muito o YouTube desde que eu entrei. Então somos todos iniciantes. Exatamente. E é legal esse olhar, né, Bruno? Porque você comentou que você é veterano de redes sociais e eu fiquei muito feliz e surpreso de saber que você também é um veterano do stand-up, né? Você foi um dos pioneiros nesse mercado aqui no Brasil, contemporâneo de artistas, né? De outros artistas que iniciaram isso aqui no nosso país. E eu queria entender, para a gente começar a entrar nesse processo de comunicação, qual que era o teu contexto na época em que você começou a fazer stand-up e o que te levou para esse caminho, assim, né? Para a gente tentar inspirar as pessoas que estão nos acompanhando. É difícil dizer o que me inspirou, porque como pioneiro não tinha nada antes da gente, sabe? Às vezes, o Fernando Caruso tinha uma resposta, quando perguntava para ele por que ele quis começar a fazer improviso, né? Como era o Whose Lines e Anyway, ou mesmo stand-up, ele falava, eu comecei a fazer porque não tinha ninguém fazendo, porque na verdade eu queria ver. Como não tinha ninguém fazendo, eu precisava que alguém fizesse para eu ver, então eu mesmo comecei a fazer para ter alguma coisa para ver, sabe? Sim, que bacana. E o começo do stand-up no Brasil, ele é reunião de pessoas que não tinham necessariamente o modelo, né? Daqueles que começaram, o Diogo Portugal tinha uma vivência de trabalhar no exterior e assistir um pouco, e o Cláudio Torres Gonzaga já tinha visto Seinfeld, assim, sabe? O Ceilão, também o Ceilão acaba que não tá mais aqui fazendo stand-up. Assim, a Nani People, né, o próprio Caruso, esses outros pioneiros, né? O Mansfield também tinha uma certa vivência, morou nos Estados Unidos, né? Mas assim, a Marcela Leal, o que a gente queria era fazer um novo humor. Diferente do anterior, não porque a gente não gostava, eu sempre gostei de humor, assim, Chaves, Chaplin, Zorra Total, 30 Rock, The Office, Seinfeld, humor, videocassetada, pra mim, inclusive. Nada ganha da videocassetada pra mim. Jamais passarão. Jamais. Tortada na cara, isso pra mim, I Love Lucy, jamais passaremos. Mas é tudo humor pra mim, né? É o humor pastelão, né? Aquele estilo pastelão, né? Onde você faz e tem uma risada solta, é divertido, né? Eu acho. Mas naquele momento, assim, eu gostava muito de contar piada, isso é uma herança que eu ganhei do meu avô e do meu pai. Eu sempre digo que na minha família não tinha nenhum artista, mas nem distante, assim, não tinha. Ninguém pintava, ninguém cantava, ninguém fazia nada. Mas o meu avô e meu pai contavam piada no final de noite, nas férias.
E isso me impactou muito, assim, esse é meu legado, sabe? Eu tô carregando essa veia artística que nem eles sabiam que gostariam de ter desenvolvido. E aí eu assistia muitos shows de piada, porque eu gostava muito de teatro, TV, então eu ia sempre ver todos que passavam por BH, desde jovem, desde os 15 anos. Então eu vi todo mundo. Ari Toledo, Juca Chaves, Tom Cavalcante, todos que passavam. E tudo que fosse humor, Miguel Falabella, Cláudia Gimenez, todas as referências, Mauro Razzi, os espetáculos do Parlapatões, todo mundo que ia a BH, os melhores do mundo, uns 25 anos atrás. Mas em termos do comediante sozinho, eles, naquele momento ali, ou eles faziam o personagem que tornou eles conhecidos, que os tornaram conhecidos, ou eles contavam piada. E quando eles contavam piada, eles contavam as mesmas piadas. Porque piada é piada. A gente sabe o que é anedota, né? Um conta daqui, outro conta de lá, um aumenta daqui, um aumenta de lá. E como eu me interessava como público falando assim, puxa, mas eu já vi essas piadas. Eu gosto de piada, então eu já vi. Eu gosto de ver quando eles estão fazendo o que não é a piada. Entre uma piada e outra, aí eles se expunham, falavam alguma coisa que eles achavam, faziam ali um link entre uma coisa e outra com o humor deles. Era isso que me interessava. Então eu pensei, eu quero fazer um show só dessa parte aí. Só dessa parte aí que não é a anedota. Dessa parte aí que eu nunca vi. Só o recheio da bolacha. Que naquele... Pra mim era isso, era essa ideia, sabe? Então, assim, que eu me inscrevi nos festivais, e aí tinham festivais competitivos quando eu comecei. Quando eu comecei, não. O que eu fazia era exercitar isso fazendo teatro, fazendo cena de plateia. Porque no teatro, quando você quebra a quarta parede, faz alguma cena, o personagem perguntando alguma coisa pra plateia, ou brincando, tem esse nome, né? Cena de plateia. Era sempre eu que fazia nos espetáculos. Então apareceram uns festivais, quando eu tinha já 16, 17 anos. Depois teve muito na televisão, mas eu vim da época pré-TV. Eles faziam um modelo que eram vários humoristas se inscreviam, e eles geralmente chamavam um padrinho. O Jô, o Chico, o Caceto, o Tom. Então você pagava ingresso para ver o Tom, mas via 4 humoristas competindo por uma vaga na semifinal, sabe? Aí no dia seguinte tinha um outro padrinho, que geralmente fazia parte da comissão jogadora, e o público assistia 3 outros. Então participei de muitos, assim, muitos festivais assim. E eu entrei falando, eu quero fazer essa outra parte. Sabe? Entendi. Eu quero fazer a parte que não é a piada. Inevitavelmente, eu terminava com uma piada, mas porque eu precisava dar para o público a sensação de que ele tinha entendido o que eu fiz. Como não existia outro nome, eu precisava, sabe, naqueles 10 minutos, sei lá, ele conta uma piada, fala umas coisas e contou uma piada. Eu não sabia direito o que dizer. Nesses festivais me disseram, olha, você parece muito o Seinfeld brasileiro. Foi até se não me engano, o Cláudio Manuel. Agora não me lembro se foi o Cláudio Manuel ou pode ter sido ele que foi jurado do Prêmio Multishow. Mas num desses festivais alguém me falou isso e eu fui pesquisar e fui entender que isso que eu queria tanto fazer já existia, chamava stand-up. E aí foi mais fácil para mim, né? Aí essa geração acabou se encontrando no Orkut. Entendi. E o humor, Bruno, na verdade, ele é uma forma de comunicação muito antiga, né? Já foi ferramenta de crítica em tempos difíceis, para dizer aquilo que precisava ser dito. A sociedade conta com a coragem, né, do humorista. E eu queria escutar a tua visão sobre esse papel que o humor pode ter de promover transformação no mundo, assim. É interessante, né? Porque se o humor não serve para isso, para que ele serve, né? Mesmo em tempos bons, a gente vai estar fazendo isso, sabe? Eu acho que em tempos mais duros e ásperos, o humor se serve da crítica, vamos dizer, política. Sim. Quando não é assim, ele se serve da crítica de costumes, né? Dos hábitos, do cotidiano, do que está acontecendo. E principalmente o stand-up, né? Principalmente. Porque o stand-up, ele coloca o humorista muito nu, assim, a personalidade do humorista muito... É mais engraçado quanto mais ele tá... vulnerável, é uma palavra... É curioso dizer vulnerável. Eu ouço muito, né, que vulnerabilidade coloca você mais disponível para o público, mas às vezes é também irritado, sabe? Pode ser vulnerável, mas na sua irritabilidade, no que irritou um comediante, né? Bons textos, às vezes, são feitos de irritação. Não necessariamente de alvos, eu sei que tem essa máxima, né? Humor tem sempre um alvo, humor tem sempre contra.
Humor não é nada que defina o que é. Humor é tudo. Aí sim, humor pode ser qualquer coisa. Eu comentei isso porque eu vi uma entrevista recente que você deu pro Pânico agora em março, né? E você falou uma frase que me chamou muito a atenção sobre passar a mensagem por baixo da porta, né? Transformar de maneira que a pessoa embarque na onda da piada e não perceba de cara que está sendo criticado ou está sendo transformado. E a gente fala muito sobre estar aberto à transformação. Você entende que esse é o poder de envolver alguém numa narrativa, olhando pela ótica do humor, assim? Eu achei muito legal isso. É que eu acho que... Primeiro eu quero ser engraçado. Então, assim, não podemos também ficar... Às vezes a gente quer arranjar palavras para disfarçar uma pavonice, né? Uma vaidade. E a minha, primeiro, eu quero ser engraçado, eu quero divertir as pessoas, eu quero ser querido, isso faz parte da minha psicologia em algum momento. Eu preciso me lembrar disso, admitir isso. Aí, em segundo lugar, eu acho que é também uma ferramenta incrível para a gente se encontrar no meio, sabe? Se eu quero te passar uma mensagem, percebo que você, de certa forma, é contrário à mensagem, né? Então eu estou de um lado, você está de outro. Eu preciso que a minha piada e a minha brincadeira, o meu xiste, ele esteja aqui no meio para a gente tentar se encontrar aqui. É melhor para mim, porque senão você vai embora e eu não trouxe você para cá de jeito nenhum. Entende o que eu estou dizendo? Sim. É um pouco assim, enquanto missão, enquanto o melhor que eu posso fazer para a sociedade é que algumas das pessoas do universo do grupo que eu estou criticando possam chegar até mim. Senão eu estou criticando para quem? Para quem já acha que essas pessoas estão erradas, vou resumir assim, né? Eu não quero colocar lado de certo e errado, né? Para quem está do outro lado, essas pessoas já concordaram comigo. Elas não me servem mais, sabe? Elas não marcam mais ponto. Eu acho que o grande elemento do processo de comunicação é o processo de transformação que você faz para a plateia, né, para o público. Eu acho que você quer sair de um evento desse e ver as pessoas sorrindo, é uma transformação. Você chegar e passar, mesmo que seja uma informação útil, você passa essa informação para a pessoa e a pessoa se sente mais informada, também é uma transformação. Então, esse processo de você levar um determinado grupo de pessoas de um patamar para o outro, pelo processo ativo que você faz de interagir com eles, eu acho que é o grande diferencial do processo de comunicação, né? Sim, porque eu acho que é uma pequena parte, uma metonímia, uma metáfora, do que nós estamos fazendo aqui. A gente já entende por diversas formas, né, que seja por ciência e a evolução, ou espiritualidade, e também o aprendizado, né, a evolução de certa forma, que a gente tem que entrar de um jeito e sair de outro, né? A gente tem que evoluir. E dramaturgia também é isso, né? Só tem dramaturgia quando tem um processo de transformação de um personagem através de uma história, ou de uma história através de um personagem. Através de uma narrativa, né? Numa sala, num evento, o humor ele é mais efetivo, grandioso, a gente se sente mais útil quando acontece isso que você acabou de dizer, quando a gente consegue trazer as pessoas daqui até aqui, às vezes pode ser daqui até aqui, daqui até aqui, pode ser deixar as pessoas rindo, né, ou levar um aprendizado, né, pegar um texto que poderia ser uma palestra, mas colocar piadas ali para aquilo facilitar, como a pessoa memorizou, ou mesmo criticar, e não é necessariamente dizer isso tudo que eu falei aqui está errado, mas apontar coisas, idiosincrasias, paradoxos, para a pessoa pelo menos sair pensando, é verdade, essas coisas aí, eu até gosto dessa situação que ele falou, mas realmente esses pontos são curiosos, né? No mínimo com menos certezas, né? No mínimo com menos certeza. Já mudamos. Sucesso. Já mudamos. Já é uma transformação. Já teve transformação. Essa é uma base muito clara para o nosso trabalho, né, Bruno? Assim, a gente tem muito focado nessa estratégia de conteúdo, que quem produz conteúdo precisa necessariamente promover uma transformação ou caminhar nessa direção, né? Então a gente busca transformar pessoas comuns e que elas comecem a se transformar em comunicadoras, né? Até parafraseando aí o Emílio e o Pânico, né? Transformar o afegão médio em comunicador. E dentro dessa lógica, as pessoas têm dificuldade de entender que na vida delas existe conteúdo, que elas estão o tempo todo produzindo, gerando conteúdo, e o stand-up, ele revela isso. Ele mostra que o nosso dia a dia é conteúdo. Você acredita que sempre há algo na vida de alguém que possa se tornar um conteúdo ou uma história interessante? Sempre. É claro que quando a gente está dentro da vida, às vezes é um pouco mais complexo, quando a gente está dentro da situação que seja, né, do navio,
é um pouco mais complexo entender qual o tamanho dele, para onde ele está indo, se tem um risco no casco ou não, mas cada um tem uma vida e todo mundo é diferente. E é difícil, às vezes, o comediante, quando entra nessa carreira, encontrar o diferencial dele, né? Ou acreditar que ele é diferente. Mas todos somos, né? Somos 2 bilhões de histórias diferentes nesse mundo. Todos somos únicos. Mas eu preciso ver. Eu preciso que a pessoa mostre, transforme, exato, recrie, exagere, diminua, né? É que a ilusão inicial, acho que da pessoa é tipo... Quando eu vou comunicar pela primeira vez, eu vou pegar o Instagram e vou tirar uma foto da comida. Daqui a pouco eu vou chegar e mostrar que eu estou numa viagem. Isso é o processo de comunicação que ele exercita, né? Vamos dizer assim, que ele chega e tenta mostrar um status e não necessariamente uma transformação. Que eu acho que é o primeiro elemento que você precisa passar para as pessoas que, quando querem fazer o primeiro salto, perceber que, na verdade, estão produzindo para os outros e não para ele, né? Acho que faz parte também. Eu acho que é uma receita grande, né? E a gente melhora quando a gente para pensar, igual a gente está fazendo aqui. Uhum. Melhora um pouquinho, né? A gente clareia um pouco. Exatamente. E dentro de todo esse contexto, a gente tem a própria questão do roteiro, né? Roteiro é uma arte, na verdade, a nossa vida é um roteiro vivo, né? Algo que vai acontecendo. E você é considerado um dos melhores redatores e roteiristas do Brasil, né? Eu sei que a gente podia passar horas aqui falando sobre isso, né? Pela tua bagagem. Mas para quem está começando uma história, para quem está começando a experimentar o processo de comunicação, de se expor, o que você deixa de aprendizado sobre como transformar isso num roteiro mais interessante, ou o que acrescentar, né, nessa narrativa para que outras pessoas possam se engajar? Eu até agradeço, já ouvi algumas vezes que sou um bom redator, fico feliz. Eu acho até que eu escrevo bem menos do que outros redatores, mas já escrevi um pouco de tudo. E acho que eu escrevo menos porque eu gosto de escrever para mim, sabe? Acho que eu estou ganhando mais do que eu estou escrevendo para mim mesmo. Mas realmente acho que eu tive já bons treinamentos, bons mestres, já trabalhei com pessoas incríveis e cada experiência me ensinou um pouquinho de quase tudo. Fora drama mesmo, dramaturgia, eu já escrevi sitcom, Com e Sem Plateia, festa de premiação durante muitos anos, grandes e pequenas, stand-up, já escrevi sketch, programa diário, programa semanal, programa de temporada, notícias no Furo MTV, e nunca parei, porque sempre escrevi de alguma forma para mim ou para outros produtos, linha de shows, então assim, eu já criei para tudo. De tudo, Eu acho que é um pouco isso, a pessoa tem que primeiro entender as regras daquele pequeno universo em que ela resolveu se aventurar. Isso não é obedecer cegamente regras, mas entender mais ou menos o que torna aquele universo particular, sabe? Mas para não ficar muito cabeça, sim. Assim, eu brinco. O tempero da própria pessoa, né, naquela história. Mas antes de descobrir o tempero dela, ela precisa saber qual a diferença entre um estrogonofe e um baião de 2. Entendeu? Porque senão ela vai estar servindo carne cozida e chamando de um desses dois aqui. Uhum. E quem comer vai dizer, não é. Você pode fazer, você pode reinventar. Falar, é que este é um estrogonofe à baiana. Ok, deixa eu ver como é que é o seu estrogonofe à baiana, ou de brigadeiro, ou de abacate, ou vegetariano, né? Mas eu tive que entender algumas das regras que definem o estrogonofe, para quando eu fizer ele vegetariano, eu poder dizer, a pessoa falar, entendi porque você está chamando de estrogonofe. Você entende? É nesse ponto. Então, assim, eu brinco, e antes de fazer essa piada, vou fazer o pormenor. Crianças, estudem, façam faculdade. Isto posto, a única coisa que eu aprendi na faculdade, depois de 4 anos, da faculdade de publicidade, uma das poucas coisas que eu trouxe para mim, de verdade, no meu coração, mas acho até que valeu 4 anos, é que o meio é a mensagem, é McLuhan. Eu acho que é uma frase, é um meme enquanto menor parte de uma informação, muito poderosa. O meio é a mensagem. Isso quer dizer que a sua mensagem tem que ser do tamanho, cor, cheiro e sabor daquele meio, porque senão ela não passa. Sim. O que isso quer dizer? O meio é a mensagem. É que a mesma campanha de publicidade
feita para anúncio de TV 30 segundos, rádio 15 segundos, outdoor e revista, é assim, é a mesma mensagem? Mas ela precisa ser adaptada para o meio, né? Você tem que entender o que é outdoor para conseguir que aquela sua mesma ideia seja adaptada para outdoor e que aquele veículo consiga conter toda a sua informação. E aquele veículo ele pode ser menor, menos, mais impactante, todos têm suas vantagens, né, e desvantagens, e você vai desdobrando. É a mesma coisa para qualquer outro veículo onde você quer se comunicar. Stand-up tem aquelas regras e você tem que aprender dentro daquilo como você pode comunicar melhor a sua mensagem. E se eu for convidado e resolver adaptar o meu stand-up para o cinema, para a dramaturgia, é outra coisa, sabe? É outra coisa. E acho que a gente tem que... Não acho que é uma obrigação da pessoa entender vários meios, desdobramentos e adaptações, mas pelo menos onde ela trabalha. E digo assim, é muito interessante você perceber que o Evangelho segundo o Espiritismo foi adaptado para uma novela, que é A Viagem. Ou que o livro Casais pobres enriquecem juntos? Como é que é? Casais juntos? Casais inteligentes enriquecem juntos. Casais inteligentes enriquecem juntos. Foi adaptado como um filme, que é Até que a Sorte o Separe, com Leandro Hassum. Entendi. Mas isso daqui é um livro de quase autoajuda. Sim, mas num filme isso não ia funcionar, né? Não então, funcionou. Claro que tem coisas muito mais fáceis, né? O Código da Vinci já está escrito para o cinema, quase, né? Você só é uma adaptação mais simples, né? Tem outras mais simples, tem aquele A Cabana também, mais diferente. Mas estou dizendo assim, para onde você está escrevendo para si, para onde você está criando, né? Para onde você está criando. Aí você entende stand-up, um conjunto de regras no stand-up. Então você precisa entender até para quebrar essas regras, até para saber quais quebrar, até para saber que se você quebrar demais, vai deixar de ser stand-up. Porque assim, sim. Stand-up enquanto dramaturgia tem um conjunto de regras, né? Mas se você quebrar todas, você pode terminar fazendo uma ópera e aí não tem nada de stand-up, entende? Você pode cantar no stand-up? Pode. Mas se você não entender o resto, você faz uma ópera, porque também pode cantar na ópera, entende? Sim. E para sair do zero do stand-up, como é que foi essa experiência, assim, de chegar e, tipo assim, pegar uma folha em branco, aí vou preparar um texto para chegar e ordenar umas ideias? O meu truque é que eu nunca precisei sair do zero, né? Como eu sempre já fiz isso, eu sempre tinha alguma coisinha. Quando eu comecei com 16 anos, era um pedaço do que eu fazia com a plateia, que eu tinha minhas gags, minhas piadas, outros pedaços de conversar com a plateia ali ao vivo, que sempre sai alguma coisa, com umas brincadeiras que eu já tinha no bolso, uns comentários de televisão, e daí eu nunca saí do zero, né? Mas realmente, o criador, escritor de TV ou qualquer meio, ele tem um desafio que vários outros não têm, né? Que o designer não tem, geralmente, o editor não tem, o diretor não tem, o ator não tem. Qual é o desafio? Nós enfrentamos a folha em branco. Ela está em branco, antes de mais nada. O diretor já tem muitas folhas para destruir. O ator já tem folhas e opiniões de pessoas, sabe? O designer geralmente já chega para ele uma coisa, para ele criar o visual daquilo. O editor, nós, criadores, a gente enfrenta o desafio da folha em branco. E aí, para mim, é fazer, criar, escrever, cortar, jogar fora, criar. Até porque criar, né, preencher a folha não custa caro, né? Assim, custa o tempo e a criatividade, né, Bruno? Hoje então, nem custa nada, né? Exato. Pois é bem mais fácil. Exatamente. E é um dos lados que a gente fala sobre o processo de comunicação nas redes sociais, né? Então a pessoa está com receio e a gente fala para o pessoal assim, começa, bota alguma coisa. A pessoa vai falar mal, assim, cara, começa, experimenta, trabalha a tua narrativa, né? Constrói alguns elementos da tua narrativa, que essa história vai crescer junto contigo, né? Exatamente. Você tem que experimentar, que até para pedir ajuda é bom ter alguma coisa para ver, né? Pra gente falar, não é nada disso, isso daqui faça mais. Vai por aqui, né? Começa. E eu acho que esse ponto, Bruno, ele revela um aspecto bastante interessante, que na verdade é a maneira como a pessoa se posiciona, né? Ao separar lá o estrogonofe do baião de dois.
Eu achei legal essa linha de raciocínio, e isso tem muito a ver com o cuidado que a gente procura ter com as pessoas que estão começando a criar conteúdo, delas encontrarem o seu posicionamento, de encontrarem o seu nicho, né? E acredito que isso vale para qualquer criador, vale para stand-up, vale para quem está querendo começar a comunicar. Você enxerga que está cada vez mais difícil ou está cada vez mais fácil encontrar o seu lugar nas redes sociais, na internet? Eu acho que também se resume a entender quem você é, sabe? E aí você também consegue ter o seu lugar em qualquer rede social. Se você sabe, você consegue adaptar de novo meia mensagem, né? No TikTok é um jeito, no Twitter é completamente diferente, completamente diferente. Mas a mesma piada pode estar nos dois? Pode, se você conseguir fazer uma adaptação. Entende? Se você souber quem você é, como você gosta, assim, um exemplo fácil para quem gosta de stand-up, o Igor Guimarães, ele é um comediante muito... eu não gosto dessa palavra, mas é tão Igor, disruptivo, é uma boa palavra para o Igor, né? Assim, tão maluco, tão fora da casinha. Então é fácil entender, né? No Twitter ele é maluco, e no TikTok ele é maluco de outro jeito, é tudo maluquice. Mas assim, Sim. E você? Você é o quê? Né? Consegue criar em cima, né? A gente tem uma expectativa, na verdade, que as pessoas elas entendam que quando você começa a produzir um conteúdo numa direção, aquilo vai resultar na aproximação de pessoas que se identificam com aquilo. E aí você vai chegar num processo de comunidade, né? Esse é o nosso sonho. A gente quer que os comunicadores que estejam próximos da gente construam as suas comunidades, gerem valor para essas comunidades. E normalmente a comunidade que a gente desenvolve a partir do nosso conteúdo é o reflexo daquilo que a gente produz, né? Você sente muito isso na tua comunidade? Você enxerga o Bruno Mota na maneira como as pessoas se relacionam contigo, no feedback que a tua comunidade te dá? Mas a internet facilitou nesse ponto, né? O fã-clube. Antigamente era o fã-clube, né? Era um clube de fãs que se encontravam de alguma forma, assim, fazendo algum tipo de anúncio, escreviam cartas um para o outro, se encontravam. Imagina como é que era ter um fã-clube, né? Quando tudo que você tinha era assim, o telefone e o correio. Mas existiam, gente, nunca deixou de existir. E hoje a internet facilita um pouco, você visualiza melhor, assim, no diário semanal. Hoje o diário semanal ele só é possível porque, além de ter uma comunidade, uma parte dessa comunidade financia o projeto. O diário semanal tem assinantes. Sim. Ok, assinante não é uma ideia nova, pois jornais sempre tiveram assinantes. Mas hoje a evolução, o futuro, né, tem todo um sistema, meio de pagamento, controle, e colocar esse material no ar, que o futuro facilitou muito. Então, assim, eu tenho uma comunidade, uma parte dessa comunidade financia o projeto, então eu tenho um grupo grande onde a gente conversa, e para mim eles são muito reflexo do restante daquela comunidade em média, o diário semanal é visto por 35 mil, 40 mil pessoas. Essa é a média, porque tem episódios que são 100 mil pessoas assistindo, e tem episódios que 20 mil é nosso mínimo. Né? Sim. Eu acho que a comunidade é maior que o nosso mínimo e menor que esse número maior. A comunidade, de certa forma, vira coautora, né? As pessoas que estão em volta da comunidade viram coautoras junto contigo do processo de produção de conteúdo, né? Exatamente. E já que você tocou nesse ponto do diário semanal, Bruno, eu queria caminhar um pouco para esse lado. A gente, no nosso processo de criação de comunidade, a gente fala muito sobre o marketing de audiência, né? É a ciência que a gente está querendo criar para ajudar as pessoas nessa jornada. E nela existe a separação muito clara entre o braço de produto e o braço de mídia, né? Então, no caso do Bruno Mota, a gente entende o braço de produto como o Bruno, a venda de shows ou a compra do livro, né? Onde você faz negócio. E o teu braço de mídia seria o teu produto de mídia, que é o diário semanal, por exemplo. Acho que hoje é o teu principal produto de mídia no YouTube, nas principais plataformas de podcast. Conta pra gente o que é o diário semanal e como você enxerga ele enquanto produto de comunicação com essa ótica. É curioso, né? Você usou o termo. Logo no começo da pergunta, você usou um termo, fui pensando no restante, me perdi. Marketing de audiência? É curioso. Eu não sei se eu vou responder como você gostaria que as pessoas ouvissem, mas eu não entendo nada de marketing de audiência, ou alguma coisa, ou vários nomes que tem. Mas eu consigo me entender. Então, assim,
Teve um momento que eu precisei de ajuda para que alguém entendesse marketing de audiência. Aham. Porque eu me entendo, eu acho que eu tenho algumas habilidades. Não me acho desabilidoso. Então eu acho que eu tenho a habilidade de conseguir realizar o programa. A habilidade realizadora é até diferente de criador, né? Você criou ali, mas então eu consegui tirar do papel, conseguir recursos necessários para ter aquilo físico, quando era no teatro, né? Agendar um teatro, colocar no cenário, etc. Juntar os talentos necessários para que isso aconteça, o diretor, o editor, a redação. Eu tenho um talento de fazer uma gerência, que parece uma coisa meio executiva, burocrática, mas tem uma gerência artística desses talentos, o que os colaboradores mandam, né? Transformar isso num programa. Eu tenho um talento de redação final, de conseguir adaptar, escrever para mim. Tenho um talento também de gestor artístico, no sentido de trazer outros artistas com que eu gosto, fazer essas collabs, os personagens, escrever para eles, orientar para aproveitar melhor como são os personagens deles. E no final eu tenho uma gerência de supervisão e conseguir fazer o produto. Sim. Ok? Eu tenho esse talento e acho que eu consigo passar essa mensagem como bom apresentador ou humorista, tá no nível dessas piadas. A partir daí, eu não tenho muitos outros talentos. Eu não tenho um talento comercial no sentido fechar apoios, patrocínios, sabe? Fazer o dinheiro entrar aos poucos, ou não tem. E de marketing, né? Vender dos dois jeitos, vender dinheiro e vender qual o melhor título que vai alcançar mais pessoas, e a thumb, porque a cor vermelha. Eu sei da importância de tudo, só não eu sou completamente desafinado para essas coisas. Eu vou tocar o piano, você... entende? Eu precisei de ajuda nesse sentido, então não sei se eu posso responder para você muito sobre o marketing de audiência. Eu consigo entender um mínimo hoje para não morrer afogado. O marketing de audiência, na verdade, é um conceito que a gente está tentando construir junto, né? Na verdade, o conceito é focar na audiência como sendo um item relevante, né? Como se fosse um ativo que você gerencia. Você traz um grupo de pessoas em volta da comunicação que você está fazendo e essa pessoa fica envolvida com você. Essa é a tua audiência. Essa audiência te viabiliza, né, fazer negócios, ou oferecer cursos, treinamentos, fazer o grupo fechado, close friends, ou patrocinadores, quer dizer, e aí você viabiliza teu braço de negócio, vamos dizer assim, teu negócio está acontecendo financeiramente em cima desse outro lado, que não necessariamente é exatamente o mesmo público da audiência, talvez uma parte dessa audiência, né? Então, só passando para ti, como é que é? Você tem executado uma estratégia do que a gente está falando. Exato. A gente só está tentando deixar claro que... Mas eu tenho executado porque ou mandaram ou porque uma ideia. Eu até gostaria que tivesse alguém me orientando, né? E acho que precisa ter. E acho que é importante. Eu só não sou... entendo que bom que eu estou fazendo uma parte disso, né? E é muito importante. Realmente você tem razão. Um domínio da sua audiência ao redor e você saber o alcance que você tem e o que você pode fazer com essa conexão, com esse poder, né? Que seja proveitoso para o outro também, sabe? Sim. Sim. Exatamente. E a gente tem voltado mais, não para o lado de mídia, né? A gente tem falado mais com gente que são ou consultores, ou pequenas startups, ou algumas empresas assim, que ela tem zero de comunicação. E a gente está chegando e tirando eles do zero, assim, tentando fazer um processo inicial. E a gente está tentando pegar, através dos processos das pessoas que já são comunicadoras, como é que a gente pega esses elementos que eles já são bem hábeis no processo de comunicação e trazer para essas startups, para esses consultores, coisa parecida, para poder trabalhar as redes sociais, trabalhar o processo de comunicação, né? Misturar os dois elementos, tanto de produto como o lado de mídia, né? Para chegar e fabricar alguma coisa que seja potencial para todo mundo, né? Exatamente. E dentro dessa ótica, Bruno, assim, a gente entende que quem domina o braço de mídia, que é a parte da comunicação, consegue fazer o negócio acontecer. Agora, quem só domina a parte comercial não consegue fazer o negócio acontecer nas redes sociais. Porque precisa do pão, né? Não adianta você vender o melhor, qualquer coisa do mundo, se não tem uma coisa dentro para a pessoa abrir, né? Exatamente. Então, isso que é super legal. E dentro dessa ótica, assim, da construção, do engajamento desse público da audiência, e ainda falando do diário semanal, a gente conversa muito aqui, né, eu e o Ferrari, sobre a importância dos conteúdos terem aquela pitada de provocação, né, delas fazerem do conteúdo fazer as pessoas se moverem.
E eu acho que você faz isso através utilizando o humor no diário semanal. O quão provocativo, o quão capaz de mover, de tirar alguém do lugar, você acredita que um conteúdo tem que ser, assim, para entregar aquilo que está sendo proposto, né? Eu vejo que você faz muito isso no diário semanal. Interessante. Eu faço nos momentos em que eu acho que é o melhor com que eu posso contribuir além da risada, sabe? Assim, eu acho que, no mínimo, eu posso escolher melhor os meus alvos. É fácil fazer humor debochando de alguém. Então, eu vou aproveitar o poder do deboche e escolher melhor os meus alvos. Entende? Para que Sim. criticar uma minoria que não vai ajudar? Se eu posso criticar o outro lado. Isso eu vejo claramente. Tem um segundo lado. Então, assim, muito mais confortável para mim quando eu falo assim, você critica o governo, o Bolsonaro, você critica muito o Bolsonaro. Bolsonaro, você criticou o Bolsonaro. Gente, Bolsonaro é presidente da República. Entendeu? Ele tá na noção de que as pessoas... Ele tem que fazer o que ele acha que ele tem que fazer e ouvir o que ele acha que tem que ouvir e melhorar onde ele achar que incomodou ele. Mas ele é o presidente, sabe? Se o diário semanal for o grande problema da vida dele, ele tá presidindo errado. Eu vou criticar e espero que chegue. Espero que a minha crítica chegue às pessoas que estão assistindo e isso chegue até ele. Ou qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa. Assim. Eu vou criticar, você está zoando a Fazenda da Record, ou o Neymar. Ele é o Neymar, entendeu? Junto com o pacote das coisas que ele é o Neymar, eu acho que ele tem uma ideia de que a gente vai zoar ele também, ele que ouça, ele que lute. Ele que lute. Então eu faço uma escolha, porque eu vou zoar o Neymar, não vou zoar... sei lá, vamos falar dessa situação, o desembargador. Desembargador não, assunto. é que vai ser cidadão não. Não é engenheiro civil? Esse não era engenheiro civil? Engenheiro civil, esse aí. Esse é o cidadão não engenheiro civil. Esses dois lados, o engenheiro civil e o desembargador, que resolveram de uma certa forma fazer menosprezar a pessoa que estava ali tentando cumprir a lei. Quem eu vou escolher? O guarda ou o desembargador? Desembargador, ele é desembargador, gente. Se ele for demitido, ele já está rico, sabe? ele faz parte de uma elite branca, que eu também faço, pois sou branco, né? Então, assim, é isso. De que lado eu vou escolher? Eu posso mirar. Mas o guarda, depende. O guarda estava... Guarda versus desembargador. Desembargador. Guarda versus minoria, que foi... o guarda abusou da autoridade policial, sabe? Em cima de uma minoria. Então, escolhemos o guarda agora. O guarda é o guarda, sabe? Nesse caso. Sim. E por aí vai. Eu tento escolher melhor e usar o deboche. Um cara que tem autoridade sem inteligência emocional no relacionamento, né? É um momento assim, tu vai assim, é um comportamento infantil, uma pessoa poder ter um pouquinho mais maturidade e lidar com a situação melhor, né? E você rir dessa situação, mostrar que está... o cara poderia ser uma pessoa melhor no sentido de chegar e ter impacto na sociedade de forma melhor, né? Pelo cargo que ele tem, pela história que ele tem. Mas o humor, na verdade, também tem um componente irracional e muito instintivo, muito primitivo, que não seja essa pessoa. Exato. Quando a gente ri de quem tropeça na casca de banana, a gente, tudo bem, a pessoa caiu, mas a gente também tá rindo e dizendo para a plateia, não seja essa pessoa. E é isso, né? Sim. E também ajuda a dizer, não seja o desembargador. Não seja. Quero que te filme. Não seja essa pessoa. Entende? Um exemplo. E dentro desse contexto, Bruno, existe um certo receio, né, por parte das pessoas que começam a se expor, de o que os outros vão pensar, né, de serem julgadas, e eu imagino que você deva passar por isso frequentemente, de um monte de gente comentando e te julgando. E aí, na conversa com o Banguela, né, a gente começou a entrar nesse assunto e falou sobre ego. E a gente chegou à conclusão que, na verdade, o conteúdo que você produz tem que ser para o outro, e não para você.
né? E você tem que estar disposto a enfrentar todo esse processo. E aí o Jacaré Banguela falou uma concepção muito legal, que é o seguinte: o humorista, ele tem a consciência de que ele é um imbecil, né? Então ele se posiciona nessa posição como um imbecil. Para o quê? Para ficar livre de toda essa carga de ego e entender que ele está ali experimentando. Como que você entende esse posicionamento? É bom, né? Porque aí o resto é lucro. Já tem aqui, tá escrito, a gente leu o manual já. Que bom! Tem um pouco aí, né? Tem um pouco de... Não, eu também me acho um idiota nesse sentido, né? Eu me acho um idiota que pelo menos está se preparando para tentar sair daqui menos idiota. Mas isso não me faz me achar um gênio. É como vocês falaram. Ah, você é considerado um dos melhores redatores do Brasil. Eu só acho um cara que passou por muita coisa. Acho que eu faço bem meu trabalho. E sei um monte de gente que faz melhor, e deve ter gente que faz incrivelmente melhor, e tem que ter mesmo, né? Até para poder me espelhar alguém e aprender. Mas eu me acho idiota. É um bom começo. Um bom começo. Mas eu acho... É interessante, né? Porque quando você estuda, por exemplo, publicidade, e você tem que fazer... Tem um entendimento fino que você tem que ter junto com o seu cliente, a empresa que contratou para vender sapatos, que o cliente final é quem está comprando sapatos, não o dono da empresa, né? Mas você vai acabar agradando o dono da empresa, assim, mas a melhor campanha não é aquela que ganha o Leão de Cannes, a melhor campanha é aquela que vende mais sapatos, né? Exato. Então, e no jornalismo, comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem, né? Uma máxima também de jornalismo. Então, a gente entende aí o lugar do outro, né? Você realmente faz para o outro. E aprende a parar suas arestas. Por que os outros não estão entendendo direito? Às vezes, todas as ferramentas, elas servem para lustrar melhor o que você queria falar desde o começo. O problema é que não saiu como está na sua cabeça. É para o outro. O outro não entendeu errado o que você escreveu. O outro entendeu errado o que está na sua cabeça, porque você escreveu errado o que está na sua cabeça. Porque, usou o papel errado. O meio é a mensagem, um meio é a sua cabeça. O outro é o papel, filme, stand-up, quadrinho. Então, muitas vezes, como comediante, a gente fala para o outro comediante, olha, é que você não falou isso aí que você está achando. Isso aí que você está achando é super engraçado, mas você entende que falta uma pausa, uma palavra, outra situação, aumenta isso aqui, diminui isso daqui. As pessoas vão entender. Geralmente, uma grande parte de não entender a piada é porque a plateia não entendeu o que você, comediante, estava pensando. Ajuda eles melhor. E eu estou dizendo isso para a gente partir do ponto que tem um outro nessa comunicação, não tirar o lugar dele, mas o meu desafio é, a partir desse momento de consciência de que você fez o melhor que você podia, você fez o que te torna pessoal, você fez bem, direitinho, respeitou suas próprias convicções, aí você tem que largar a mão do que os outros falam. Exato, sabe? Né? Porque senão vira uma paranoia. Assisto muito RuPaul, ela fala isso sempre com elas. Tipo, cara, a partir do momento que você falou, não é problema seu. O que as pessoas acham de mim não é problema meu. Essa é a frase que a RuPaul pede para as concorrentes falarem várias vezes para si mesmas, né? Uhum. Às vezes mas só para entender de novo, né? Que às vezes a pessoa, nossa, eu acho que estou parecendo um lindo bombom de chocolate branco. A pessoa, não, você está parecendo uma bola de cristal. Para parecer um bombom de cristal, a gente tem que parar isso daqui. Isso feito para ficar o que está na sua cabeça, o que as pessoas vão entender. E não é mais problema meu. Né? E aí tem um lado contrário que também é muito positivo. Também vi no RuPaul, vi a Dix Monsoon falando. Palavras não podem te machucar. O que te machuca é a sua impressão sobre essas palavras. Então, assim, se alguém te chamar de imbecil, não é isso que vai te machucar. O que vai te machucar é a sua percepção de imbecil. E às vezes a pessoa não vai te chamar de imbecil. É só dizer, gostei menos do programa de hoje do que da semana passada. Uhum. Como, na verdade, no programa de hoje foi muito especial para mim, porque era meu aniversário, porque eu falei da minha mãe, então eu entendo que a pessoa está rejeitando a minha história. Esse entendimento é só meu.
Exato. Ou no programa de hoje, foi que eu gastei muito mais horas para fazer, ela gostou menos que da semana passada, que eu vi de qualquer jeito, ela está dizendo que as minhas horas não me... Mas esse entendimento está só na minha cabeça. Então, assim, a gente Isso é muito louco, né, aprende... Bruno? A gente aprende regras, eu acho que tem um aprendimento da convivência com o outro, né? Porque a gente não pode ser nocivo, e acho que não devia mesmo, né? Tem novas regras. Ah, mas eu não posso ser gordofóbico, eu não posso ser racista, eu não posso ser misógino, eu não posso ser homofóbico, mas antigamente podia. Talvez nunca pudesse, a gente só fizesse, a gente só se habituou a isso. Essas novas regras estão no sentido de a gente enxergar melhor o outro, né? Para que machucar o outro? Para que mesmo? Para quê? Que bem faz. Então a gente vai reaprender essas regras e continuar fazendo piada. Ok, a gente está entendendo o lugar de respeito ao outro. Isto posto, tem sempre alguém que vai se ofender com nada. A partir daí, a partir da sua segurança de que tá tudo bem, foda-se. Ao mesmo tempo, eu sou um comediante que pede desculpas. Eu fico atento para ver como as pessoas estão. Porque é isso, porque pode ter só na minha cabeça. Eu falei de um jeito que ofendeu todo mundo. Nossa, mas aqui na minha cabeça tá tão bonitinho. O que vocês estão querendo dizer? Uhum. E esse gancho é legal, Bruno, porque eu vi em algum momento você comentar sobre a necessidade que a gente tem de receber atenção, né? Além de falar, mas principalmente de ser escutado. E eu vi que você se preocupa com isso, né? Com ouvir, com, né? De entregar isso. E essa estratégia, essa lógica, essa conduta acaba também aproximando quem é hater, né? Porque você tenta ouvir o que aquele cara tá dizendo e ver como isso pode agregar de valor para tua comunidade, assim, é uma relação diferente com quem odeia ou com o hater, né? Tento. Eu tenho uma piada, né? O hater é só um lover que não sabe disso ainda. Acho que nesse livro tem uma versão disso. Uhum. Não tem uma coisa disso? Tá aqui, ó, esse aqui, é ó. só um lover que não sabe que te ama. Tem alguma frase assim aí. Mas é uma máxima para me lembrar de que tem uma parte do jeito com que eu comunico que já é meio comunicação não violenta. E preciso estudar mais. Eu gostaria de ser menos violento ainda. Comunicação não violenta, entendimento não violento. Mas eu acho que o outro precisa ser valorizado do ponto de vista dele. Isso não quer dizer que a gente precise dar razão ou certeza. Mas eu preciso dizer, estou ouvindo o que você disse, entendo que você se senta assim, e acho isso uma loucura. Mas assim, não desmereço que você tenha se sentido assim. É direito seu. Mas não foi o que eu falei. Vejo pelo que você está passando, não diminuo a forma com que você está lidando com essa questão, vamos dizer, o seu sofrimento. Tens haters que cultiva? Tens muitos haters seguindo? Tenho muitos, não, é um ou outro que aparece de vez em quando mesmo, e nesse momento muda muito. Nesse momento, o que nós apelidamos carinhosamente de gado, minions, né? Tem uma crítica muito grande ao governo nesse momento, então tem gente que leva este cara ao nível de Jesus. E tinha no passado também, né? 15 minutos atrás eu estava me preocupando com lulistas, petistas, porque é a mesma coisa, né? A crítica era ao governo passado que estava no poder. Temeristas nunca tivemos, curiosamente. Preciso dizer, foi 2 anos felizes para qualquer humorista. Tu mandava pedrada, menino, não tinha um para catar a pedra da cara do Temer e estava ótimo. Éramos um presidente que une todas as tribos, como foi Nirvana. Então, assim, essa entidade, né? O gado, os minions, nesse momento. Mas assim, os partidários do governo entendem o governo como uma religião. Nunca vi doristas também, mas enfim. E podemos tacar a pedra. Mas é bom dar valor ao outro. E, de novo, pedir desculpas para mim, eu falo desculpas porque é mais fácil, mas eu não uso. Eu uso perdão ou até lamento. No sentido de que eu sou um comediante que tenho batalhado um pouco entre os comediantes, assim, qual é o problema de vocês de pedir perdão? Perdão parece muito cristão, sabe? Mas vou dizer porque eu não uso desculpas, porque desculpa implica culpa, a palavra implica culpa. Eu, às vezes, digo porque eu não acredito em culpados. Mas como a palavra desculpa implica culpa,
Às vezes a pessoa não pede desculpas porque parece que está dando razão ao outro lado, né? Eu pedir desculpas é uma admissão de culpa, então eu digo, você está certo, eu estou errado, quando eu peço desculpas. Não necessariamente é o que uma pessoa quer ouvir quando está pedindo que lhe peçam desculpas. Às vezes você pedir perdão, lamento, significa, estou ouvindo, valorizo, entendo sua dor. E você está louco. Mas assim, não é em vão. Lamento se te fiz sentir assim. Perdoe. Sim, tá certo. É isso mesmo. O segundo passo, que é, mas eu vou fazer de novo, não, a gente vê no segundo momento. Eu vou aprender, você vai aprender, nós dois vamos aprender, mas tem um primeiro momento de por que eu estou, por que nós estamos cultivando o orgulho de não olhar para a dor do outro, mesmo que seja uma loucura. Mesmo que seja dor de dinossauros ou dragões atacando que não existem. Mas eu tenho que olhar. A dor pode ser verdadeira de uma origem inverdadeira. Nesse caso particular, o pessoal fica daquele fla-flu, né? Aquela separação, né? Entre, eu sou bem, você é o mal. Você faz aquela dicotomia mais simples, né? Então eu preciso ver o mal em pessoa. Na hora que você fala perdão, outra pessoa, pô, ele tem coração? Estranho. Isso. Mas eu digo assim, o humorista pedir desculpa por uma piada ofender alguém, às vezes o humorista, mas ele tá achando que eu disse que. Então assim, eu preciso entender. O cara tem uma dor de que foi atacado por um dragão voador. O dragão voador não existiu, mas isso não quer dizer que a dor possa ser mentira, sabe? Entende? Sim, então eu preciso dizer, perdão por você estar sentindo dor. Eu lamento. Vamos trabalhar juntos. Mas não tem nenhum dragão. É porque a dor. Não teve dragão, tá? Exato, a dor é a interpretação dele, né? Na verdade, você está respeitando a interpretação que ele teve da palavra que você emitiu, mas não foi o que você quis dizer, né? Ou foi. Tem outra esse entendimento das suas palavras. Por isso tem esses dois lados. O que acham de mim não é mais problema meu, e do outro lado. Palavras não podem me machucar, só o que eu achei dessas palavras. E talvez a parte que me machucou esteja dentro de mim, e não do que o outro falou. Mas, perdão, porque eu não queria que você tivesse se machucado. Tem uma frase no livro ali que chamou muita atenção. Eu preciso perguntar para ti como é que saiu essa ideia. Você é responsável por aquilo de parcelas. Eu achei assim, como é que sacasse essa ideia, cara? Eu fiquei pensando, eu fiquei rindo sozinha na minha casa, minha esposa começou a rir da minha cara, dizendo que eu estava rindo sozinha. Eu achei assim, Twitter, coloca o livro, tira foto da página do livro. Esse livro, ele são 365 frases. Ao mesmo tempo, quando a gente abre, né, a gente fala, são só frases, né? E tem 10 crônicas também, tá? Quem tá nos escutando e quem tá nos assistindo, tem 10 crônicas. Mas aí a pessoa pensa, nossa, frase deve ser muito mais fácil de escrever. 365 frases é 10 vezes mais difícil que 365 páginas a se preencher. Muito mais difícil. Então, tem 1000 processos criativos diferentes pra gente chegar nessas frases que estão aí. Essa, a gente partiu de... Eu não lembro se a gente... porque tem um pesquisador, que é o Daniel Alves, que é meu sócio há muitos anos, e tenho vários trabalhos em parceria com ele. Não lembro se a gente partiu de parodiar Tu Te Tornas Eternamente Responsável por Aquele que Cativas, do Zupiri, Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, Zupiri. E também como... Eu não sou um cara que parcela muito, de verdade, não. Eu sou um cara que paga à vista. Eu tenho o dinheiro que eu tenho. Eu não consigo entender direito um dinheiro que eu não tenho ainda. Nunca fui. E aí, realmente, aquela parcela fica te assombrando, né? É doido aquilo. A imagem que vem na tua cabeça quando lê aquela parcela, assim, né, dá uma quebra da visão de como é que tu interpretou o texto. É muito mágico aquilo. Mas é mais divertido para quem já leu O Pequeno Príncipe, né? Ou para quem sabe que tem essa frase. Exato. Com certeza. E você falou que é muito mais difícil 365 frases, porque são ideias completas, né, Bruno? Precisam ser ideias completas. Exatamente. Não tem encheção de linguiça no meio das 365 frases, né? Cada frase precisa... A gente também tinha um outro conceito, porque essa é um briefing da editora, um comando da editora. E tinha uma série de exemplos lá. Mas para a gente estabelecer uma barra mais alta, de novo, não estou falando do plural majestático à toa, tem o Daniel envolvido nesse trabalho, né, para não ficar pensando sozinho. A gente estabeleceu essa barra alta que essas frases pudessem ser tiradas desse livro. Claro que você, lendo, vai ajudar um contexto, são frases divertidas, mas que
todas elas pudessem ser fotografadas e compartilhadas fora do livro. Então elas precisam encerrar uma ideia em si. Elas todas precisam ser uma piada em si. Ou seja, o meio é a motivação. mensagem, ele foi pensado para ser compartilhado. O meio é a mensagem, página, frase, né? Frase. Tem algumas até que são paródias de outras, elas são mais engraçadas juntas, mas uma separada encerra uma mensagem em si. O Ferrari falou a preferida dele, que foi essa, né? Eu vou dizer, a minha história preferida foi o programa Liberdade Total. Eu já li em voz alta 2 vezes a crônica, exatamente. Muito divertido. Muito já divertido. fiz muito essa cena, que é essa ideia, né? De um lugar onde você pode falar tudo, menos... A palavra oi, porque oi é marca. Menos. Só tem mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Mas eu me divirto muito. E aí, de novo, tem uma meia mensagem, porque isso era uma cena. E a gente mudou para adaptar para a crônica. Ela tem jeito de crônica. Sim. Inclusive, o final é completamente diferente no teatro, porque é um final de teatro. E números não pode falar. Por quê? Por nenhuma razão. Estamos começando Liberdade Total. Porque no final, no teatro, você, para quem está ouvindo a gente, né, é um programa onde vai se limitando o que o convidado pode falar. Mas de início, ele é um programa, nossa, aqui pode tudo. Só uma coisinha que não pode. E as pessoas vão dizendo que não pode, no final não pode tão pouco, que aí no teatro, a última cena é simplesmente a reação de uma pessoa fazendo... que é muito teatral, do ator, então é muito engraçado ver a pessoa sofrendo. Mas o papel não tem isso, né? Sim. Então a gente tem que adaptar. Bom, Bruno, a gente tá aqui, enfim, com o teu livro, Aprenda a Rir de Si Mesmo, então quem não leu, não comprou, corre e compra, porque é show de bola. Ferrari já matou o livro, eu ainda tô lendo, me divertindo. Mas lê aos poucos, eu acho que ele é divertido de ler uma página aqui, 2 páginas ali. Eu abro uma página, toda hora eu abro uma página, leio e rio sozinho. Que divertido. Abre uma aí sem saber. Vou abrir uma aqui, ó, vamos lá. Às vezes eu faço a roleta russa e me arrependo, viu? Como é que é? O ator atua? Como é que era? Ator atua, vendedor vende e coach quacha. Essa também é ótima. A que eu tirei aqui agora foi assim, ó. Se você tiver uma ideia inovadora, não vai poder aproveitar o dia lindo lá fora. Essa é fatal. Eu gosto muito dessa brincadeira também, né? Que é assim, meu Deus, que dia lindo, vamos ao cinema? Eu acho divertida essa ideia, que às vezes o dia pode estar lindo, e que bom que o dia está lindo, mas eu quero ficar aqui dentro. O Márcio Ribeiro falava sempre que ele tentava ficar sempre mais de uma semana em Nova York, porque às vezes ele estava em Nova York, mas ele queria passar 2 dias no quarto do hotel, em Nova York. Exato, é isso aí. Mas, enfim, eu queria que você falasse agora com todo esse contexto de restrição de aglomeração e tal. Além do livro, do Diário Semanal, você tem outros projetos de comunicação? Tem coisa nova para vir? Que oportunidades de conteúdo você está enxergando com as pessoas muito mais na internet? Olha, eu tento dar vazão às minhas ideias e elas que lutem, vamos ver onde elas chegam, né? Dar um mínimo de oportunidade para que elas cheguem em algum lugar e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Vídeos novos, ideias novas, nunca parei, sempre desenvolvi outros formatos no YouTube. Eu não perdi um dia, não me cresceu mais um cabelo branco em passar o Diário Semanal do teatro à minha casa, entendeu? É assim, Sim. Assim então assim foi, e é assim, sabe? Vai ter o TikTok, ele falou que ele vai ter TikTok agora. E no TikTok, já tem lá 65 mil pessoas, mas é isso, tô lá. E, de novo, a gente falou tanto meia mensagem, queria que vocês que estão assistindo, e que no Raising Hands, no Raising Talks, comparassem o Diário Semanal de antes com plateia com o produto que a gente faz agora, porque ele é diferente. Vai ter exercício. Podem comparar, o primeiro já era diferente, mas eu também precisei educar mais a equipe, o diretor. Mas o segundo... ele já é completamente diferente, eu já sabia que ele precisava ser. O meio era meio que o mesmo, YouTube, mas eu não ia ter a plateia, é outro jeito. E eu acho que tem vários comunicadores, inclusive na gringa, eu assisto o programa e digo, ele não entendeu. Ele não entendeu, não tem plateia. Tem as piadas, mas não pode ser do mesmo jeito, porque não tem plateia. Ele tem não que ter outra temperatura. Então, é outra na coisa. Frente. E pra gente finalizar, Bruno, esse papo, eu queria te desafiar aqui ao vivo, que você pudesse deixar uma mensagem que você gostaria de ter ouvido
no começo da tua jornada? Deixar para quem está começando uma jornada de ser um comunicador. O que você gostaria de ter ouvido? Eu vou dizer melhor. Eu gostei de ter ouvido. Que legal. Eu era um garoto e a gente fazia muita coisa, né? Tive sorte de ter colegas incríveis, como meu sócio que está comigo até hoje, em BH, né? Já há muitos anos eu moro aqui, ele mora lá. E a gente fazia jornal, sempre fiz, levei a ideia, desde criança, jornal desde os 8 anos, jornal da sala, jornal do colégio, jornal não sei o quê. E a gente, durante um momento, entrevistava personalidades que passavam por BH, estavam no teatro, a gente comprava ingresso e falava, olha, a gente quer falar com seu Marco Nanini, Ana Cláudia de Mendes, seu Otton Basso, porque nós somos do jornal, queremos fazer 10 perguntas, assim, né? Criança, né? Tem sempre um apelo. Criança e cachorros. E a gente foi entrevistar, fomos nós entrevistar a Fernanda Montenegro no hotel que ela estava. Às vezes era no hotel, tipo, 15 minutos antes da pessoa sair, ela dava 10 minutinhos pra gente, respondia as perguntas, a gente tinha a nossa entrevistinha. E a Fernanda Montenegro, a gente fez uma pergunta parecida, né? O que você diria para as pessoas que estão começando? E muito econômica, ela disse que comecem. É só isso que precisa, né? Que comece. E às vezes é só isso que precisa. Como a gente falou. Porque senão como é que a gente vai poder ajudar, né? Precisa de começar, a gente precisa ver, começa. Quanto antes você começar, mais coisas a gente vai ter para mexer ali na frente, né? É doido. Tudo história para contar para Gabi quando a gente estiver de frente com Gabi. Tudo história. Boa. A gente tem alguns clientes que apareceram na rede social pela primeira vez, que mostraram o rosto pela primeira vez. A transformação de vida que eles tiveram em questão de uma semana, quando as pessoas começaram a ver ele na internet. De transformar a pessoa. É muito doido. É gratificante demais, né, ver isso. Que comecem. Teve um momento do Diário Semanal que era isso. Eu estava num projeto dentro de um programa da Globo, que ia ter um debate de notícias com humor, e nunca teve, né? E eu já tinha vindo do furo que eu tinha acabado já há muitos anos, passado pela Record News, e quando é que eu votei, eu queria tanto fazer humor com notícias. Então, assim, o que eu estava esperando para fazer, entendeu? Para que comece. Teve um momento que ficou difícil, ficou caro, então a gente passou a ter outras maneiras de financiar, trazer a plateia, mas assim, se eu não começar, não vou nem ter um problema para resolver depois, entendeu? Exato. E teve um momento lá atrás que eu pensei, ok, eu tenho dinheiro para manter esse projeto 6 meses se não entrar nenhum dinheiro, o Diário Semanal, que já está indo para 3 anos. Eu falei, então eu vou começar. Quando chegar em 6 meses, eu ver se eu tenho para mais 3. E lá eu adapto. E ainda não tenho dinheiro. Mas assim, já estamos há 3 anos, não foram 6 meses, sabe? Que massa, que legal. É a melhor maneira mesmo. Comece. É a melhor maneira. Show de bola. Que legal, Bruno. Que conversa genial. Eu acredito que o valor que está entregue, assim, que as pessoas vão poder consumir é enorme, né, Ferrari, desses legal. insights. É uma experiência bacana. A gente adora aprender com as pessoas, né? Conversar e ver outras formas de encarar o mundo. Trocar os óculos com alguém. Né? Exatamente. Então, trocar de ponto de vista, né? Barras de Access fala muito sobre, assim, ok, é apenas um ponto de vista. O mais maravilhoso, né? O do Jeff Bezos hoje, dono da Amazon, o cara que ganha bilhões num dia, assim, mas é só um ponto de vista do mundo. Né? Exato. Ele tem um ponto de vista. Ele tem um artista de rua que pinta quadros na rua, um outro ponto de vista. Exatamente. É só um ponto de vista. É só um ponto de vista e que comecem. Então, eu queria que você deixasse aqui os teus canais principais para a galera que... Bom, todo mundo te conhece, mas quem porventura ainda não te conhece, possa te seguir. Eu estou em todas as redes sociais como @BrunoMota, com 2 T's, que está embaixo. O meu lugar de fala é o Twitter, né? E hoje o Instagram. E estou lá no TikTok também fazendo bobagem. Mas eu adoro conversar com as pessoas no Twitter. E no Diário Semanal, no YouTube. Também é Bruno Mota lá no YouTube. E 2 notícias com humor 2 vezes por semana. Então, eu espero muito que vocês participem desse canal, gostem, acreditem, e se puder, considerem ser sócios membros, vejam os benefícios de ser sócio-membro do canal lá, façam parte dessa comunidade. Show de bola. Muito obrigado, Bruno, pelo teu tempo. Eu tenho um podcast também. Nossa, esqueci, mais importante. Eu tenho 2 podcasts, eles me matam se eu não falo. Eu tenho 2 podcasts,
no apoio da Olá Podcasts. O Diário Semanal também tem a versão podcast, se você preferir ouvir. E o Sala da Comédia, onde eu estou junto com o Diogo Portugal, Marcelo Mansfield, Cláudio Torres Gonzaga. A gente tem um podcast gratuito, Sala da Comédia. Piada em debate. Em todos os players. A gente conta piadas, anedotas, coisa que você nunca viu os comediantes stand-up fazendo, e debate essas piadas. E temos uma versão premium, chamada Sala da Comédia, dentro do Olá Podcasts. Sala da Comédia, procure saber. Show de bola. E o podcast tá em alta agora, então a galera corre lá para se inscrever, que já tá inscrito no Raising Talk, se inscreve nos podcasts aí do Bruno. Por favor, por isso que eu deixei pra última, você já Sala da Comédia, piada em debate. Exatamente. Então, Bruno, obrigado, cara, pelo teu tempo, por todo esse valor entregue, que a gente possa fazer novas conversas aí, quem sabe em breve até uma presencial. E agradeço você aí também que tá nos acompanhando, que faz parte da nossa comunidade de Raisers, né, na Raise Hands. E a gente espera, né, Ferrari, ter muitas conversas aí pela frente. Muito obrigado, pessoal. Continue nos acompanhando em @SoulRaiseHands em todas as plataformas. Tchau, é isso gente, aí, obrigado. valeu, pessoal.